Um lutador pode trabalhar sua carreira inteira tentando alcançar o topo do esporte. Michael Bisping e Dustin Poirier lutaram por anos contra oponentes duros até alcançarem a oportunidade de lutarem pelo cinturão, mas às vezes esse caminho é encurtado, seja pela vontade que o UFC tem em lançar estrelas ou pelo lutador que ganha os holofotes pela sua performance e carisma. Mas não estamos falando dos primórdios do UFC, em que era frequente alguém já estrear lutando pelo título. Hoje estamos falando sobre a era moderna de lutadores que deram um salto até o título pelo impacto que causaram ou pela impressão que o UFC queria que causassem. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão os 10 caminhos mais curtos rumo à chance pelo cinturão do UFC. Número 10, Israel Adesanya. Adesanya conquistou os fãs e se encaminhou rumo ao topo dos médios em sua estreia no card preliminar do UFC 221, quando nocauteou Robbie Wilkinson e logo foi comparado a Anderson Silva e John Jones depois de se promover ao microfone. Sua trajetória em 2018 teve continuidade com uma vitória por decisão dividida contra Marvin Vettori e em seguida com uma performance da noite contra Brad Tavares, seu primeiro adversário figurado no top 10 da categoria. Com seu estilo único, tanto dentro quanto fora do octógono, Adesanya estava enfileirando seus adversários e antes que o ano terminasse, Stylebender estava numa luta de alto nível contra Derrick Bronson no UFC 230, onde ele atropelou o 6º colocado da divisão. E sua segunda temporada no UFC começou com o co-evento principal da edição 234 contra a lenda Anderson Silva, que seria promovida a luta principal no dia do evento. A Adesanya novamente venceria e levaria o bônus de luta da noite para casa. Apesar de Anderson já não estar mais no auge da carreira, essa vitória lhe rendeu a chance de lutar pelo título. Ele vivia uma fase tão boa que logo em seguida conquistou o cinturão interino contra Kelvin Gastelum, e menos de 2 anos depois de ter estreado, ele estava lutando pelo cinturão linear ao encabeçar o UFC 243 diante de 57 mil pessoas. Número 9, Anthony Johnson. Às vezes você só precisa estar no lugar certo na hora certa para ter uma chance de disputar o título sem ter que percorrer um longo caminho. Depois de ter sido cortado do UFC em 2012, quando ainda atuava como peso médio, Johnson ganhou a chance de retornar ao Ultimate depois de obter 8 vitórias em 2 anos lutando em eventos menores. Agora como peso meio pesado, ele impressionou ao vencer por decisão unânime o 4º colocado no ranking da divisão Phil Davis. Sem lógica alguma, ele foi escalado para encarar o não ranqueado Rogério Minotouro. Até aí tudo bem, e após vencer por nocaute em 44 segundos, ele se viu diante de Alexander Gustafsson. O UFC estava procurando por uma luta inédita para John Jones e Rumble era um dos poucos nomes que ainda não tinham sido derrotados pelo campeão, e claro que ele despacharia Gustafsson em apenas um round e estaria de cara com uma luta contra Daniel Cormier pelo título vago, após John Jones ter sido destituído por se envolver em um acidente de carro com uma grávida e fugir do local sem prestar socorro. Com a carência de nomes para enfrentar o campeão, apenas 2 lutas foram suficientes para Rumble garantir uma disputa de título em uma categoria de peso que ele nunca havia lutado pelo UFC. Número 8, Darren Till. Às vezes, ter um curto caminho para uma disputa de título pode ser um presentão, assim como também pode ser uma furada. O UFC estava procurando por novas estrelas do Reino Unido para representar um dos seus maiores mercados, então bateram os olhos em Darren Till e viram que ele poderia ser o Conor McGregor de Liverpool. Ele era impetuoso, ele tinha um estilo que agradava os fãs e ele tinha uma cidade inteira com ele. Com 4 lutas no UFC, ele nunca tinha feito uma luta principal da noite, até encontrar Donald Cerrone e atropelar um dos lutadores mais populares do evento. Em seguida, assim como a coroação de Conor McGregor em Dublin, Till iria fazer a luta principal contra Stephen Thompson em Liverpool. Depois de perder peso e vencer de forma que muitos achavam controversa, meses depois ele foi escalado para disputar o título contra o campeão Tyron Woodley, já que o desafiante Colby Covington recusou a luta para realizar uma cirurgia nasal. Depois de ter sido totalmente dominado pelo campeão, perder de forma brutal para Jorge Masvidal em Londres e ser preso por roubar um táxi, ficou claro que colocar Till na posição de desafiante tão rápido foi uma furada. Desde então, ele mudou de categoria e venceu Kelvin Gastelum. Quem sabe na próxima vez ele esteja pronto para disputar o cinturão. Número 7, Cody Garbrandt. Cody Garbrandt estava invicto e fora do ranking dos galos com 2 vitórias no UFC quando começou sua campanha em 2016 contra o também invicto e não ranqueado Augusto Tanquinho, que foi escalado a uma semana do UFC Fight Night 83 em fevereiro. O 7-0 Garbrandt fez um rápido trabalho contra o 5-0 antes de ser chamado para fazer a luta principal em maio contra o 7º do ranking Thomas Almeida, que vinha de 21 vitórias consecutivas. E embora fosse uma luta principal com 2 lutadores considerados futuro da divisão, Garbrandt continuava fora do ranking. Ele precisou de menos de 3 minutos para nocautear Tominhas e estrear no ranking ocupando a 8ª posição. O hype estava nas alturas, o que pareceu meio estranho, pois ele foi colocado para enfrentar o 11º colocado no ranking Takeya Mizugaki, quem ele venceu em apenas 48 segundos. Aí bastou uma boa impressão que ele deixou em 2016 e fazer parte da Team Alpha Male, equipe rival do então campeão Dominick Cruz, para as estrelas se alinharem e a promessa da divisão encarar um dos melhores de todos os tempos. E foi assim, de forma chocante, que ele tirou onda com o campeão antes de ganhar por decisão unânime e faturar o cinturão. De lutador não ranqueado até o campeão em menos de um ano, essa é uma das mais rápidas e inacreditáveis ascensões de todas as categorias na história do UFC. Número 6, Weili Zhang. A China é um mercado que o UFC investe há tempos, basta você olhar para a sede que eles construíram lá no passado
mercado, assim como um instituto de performance para ver a importância para eles. Então não é exagero pensar que um campeão chinês seria algo muito satisfatório para eles. Os booms no Canadá e Irlanda causados por GSP e Conor McGregor, respectivamente, são apenas dois exemplos de grandes estrelas trazendo grandes potências de negócios. Então quando Weili Zhang entrou pro UFC com uma sequência de 16 vitórias e começou a despachar suas adversárias, ela tinha apenas 2 lutas na organização quando casaram a luta contra Tisha Torres, a 7ª colocada no ranking. Após vencer na decisão unânime, Zhang recebeu a chance de disputar o título contra Jessica Andrade na China, no evento principal do UFC Fight Night 157. Ela dominou a campeã e liquidou a fatura em 42 segundos, isso sem contar a vitória histórica contra Joanna Jedrzejczyk na possivelmente maior luta da história do MMA feminino, o que certamente justificou seu caminho curto rumo ao título. Número 5, Conor McGregor. A ascensão de McGregor no UFC foi meteórica, sem dúvidas. O Notorious fez sua estreia em abril de 2013 contra Marcus Brimand, num card preliminar transmitido via Facebook. Depois de vencer na estreia, ele foi promovido para o card preliminar na Fox Sports para vencer o jovem Max Holloway e romper o ligamento cruzado anterior, fazendo com que ficasse por quase um ano parado. Mas durante aquele período, a personalidade forte de McGregor e o apoio internacional que ele recebeu fez o UFC perceber que tinha uma mina de ouro nas mãos, e foi na sua terceira luta, como evento principal da noite em Dublin, que ficou claro que ele seria uma grande estrela. 2 meses depois, McGregor estava lutando no pay-per-view contra Dustin Poirier e novamente vencendo de forma devastadora. Conor era o assunto mais falado na divisão, mas precisava vencer uma grande luta para se credenciar pelo título. Mas sabe lá por que o UFC o colocou diante de Danny Silver? Não fez sentido nenhum, mas o UFC deixou bem claro que ele receberia a chance pelo título em caso de vitória, e foi o que aconteceu. A luta valendo o título interino da categoria dos penas contra Chad Mendes foi confirmada assim que o campeão José Aldo teve que se retirar por conta de uma lesão. O irlandês precisou de apenas 5 lutas para chegar ao título mundial, só McGregor mesmo. Número 4, Nick Diaz. A trajetória que Nick Diaz teve antes de voltar ao UFC no final de 2011 foi realmente algo especial. Começando na terceira edição do Dream em maio de 2008, Diaz teve uma sequência de 10 lutas, além de conquistar e defender o título dos meio médios do Strikeforce por 3 vezes. A ideia era casar campeão versus campeão no UFC 137, Nick Diaz versus Georges St-Pierre. O único problema era que Nick não era tão chegado a eventos obrigatórios com a imprensa, então o presidente do UFC, Dana White, desmanchou o casamento dessa luta e o rebaixou para a co-luta principal contra BJ Penn e escalou Carlos Condit em seu lugar contra GSP. A luta principal foi por água abaixo por conta de uma lesão, fazendo Diaz versus Penn ser promovida. Nick venceu uma luta brutal de 3 rounds e alguns meses depois finalmente foi remarcar a sua luta contra GSP, porém o campeão se lesionou e foi retirado da luta, fazendo Diaz lutar contra Carlos Condit pelo título interino. Com resultado controverso, Nick saiu derrotado e Condit se credenciou para lutar contra o campeão no UFC 154. Então o que fazer com Diaz? Colocá-lo para enfrentar alguém e se credenciar novamente pelo título? Nada disso. Eles o colocaram para lutar pelo cinturão contra Jorge no UFC 158, mas apesar de ter tido um caminho curto, ele perdeu a luta pelo cinturão. Número 3, Chael Sonnen. Menos de um ano depois de ter perdido a revanche contra Anderson Silva no UFC 148 pelo título dos médios, Chael Sonnen se viu diante de uma luta pelo título dos meio pesados contra John Jones no UFC 159, apesar de não ter lutado nessa categoria nos últimos 8 anos. Como ele conseguiu esse atalho? Um mês depois de ter perdido a revanche para Silva, Sonnen anunciou sua mudança para a categoria dos meio pesados e seu primeiro oponente seria Forrest Griffin. Mas então o UFC 151 foi cancelado e o UFC procurou por Sonnen solicitando seus serviços, tendo pouco tempo para enfrentar o campeão John Jones. Sonnen até que atendeu o chamado para enfrentar John Jones, mas foi o campeão que recusou. Depois de toda a confusão, o UFC e Chael Sonnen ainda queriam essa luta, e mesmo não fazendo o menor sentido, o UFC ignorou toda a divisão e escalou Sonnen e Jones como treinadores do The Ultimate Fighter, fazendo a divulgação semanal até a data da luta em abril de 2013. Sonnen acabou derrotado no primeiro round, mas só o falastrão mesmo para conseguir esse tipo de disputa de cinturão sem ter lutado na categoria por tanto tempo. Número 2, Bethe Correia. Depois de vencer Julia Kedzie de forma controversa por decisão dividida no UFC, Bethe Correia faria apenas mais 2 lutas para conseguir uma chance de encarar a maior estrela do momento, Ronda Rousey. A campeã era uma grande fã de pro wrestling e por conta disso, denominou sua equipe, que tinha Jessamyn Duke, Shayna Baszler e Marina Shafir, de as 4 Cavaleiras do MMA, em homenagem ao grupo de pro wrestling de Ric Flair, os 4 Cavaleiros. Bethe lutou contra Duke no card preliminar do UFC 172 e depois de vencer comemorou levantando 4 dedos da mão e em seguida abaixando um deles, significando que ela acabaria com as 4 Cavaleiras. O problema era que apenas 2 delas faziam parte do UFC, Duke e Rousey, mas isso não foi problema, pois o UFC curtiu a ideia e assinou com a veterana Shayna Baszler, quem Bethe venceu por nocaute no segundo round. Dessa vez os comentários eram se ela iria derrotar ou não as 4 Cavaleiras, e ela novamente fez o gesto com os dedos. Então o que aconteceu depois de bater a 14ª do ranking Duke e a não ranqueada Baszler, assinar com Shafir? Nada disso, e sim colocar Bethe Correia para lutar contra Ronda Rousey pelo título. Bethe foi nocauteada em 34 segundos, mas o fato dela ter conseguido
conseguido lutar pelo cinturão. Depois de ter vencido 3 oponentes fora do top 10, significa que é uma grande conquista para a brasileira no que diz respeito a legado. Número 1, Brock Lesnar. Nenhum lutador jamais conseguiu percorrer um caminho mais curto até o cinturão do que Brock Lesnar. Esse monstro fez sua estreia no MMA no Dynamite USA em junho de 2007. Ele era uma grande estrela do WWE e conhecido mundialmente. Ele era campeão da primeira divisão nacional de wrestling e parecia que tinha saído de uma revista em quadrinhos. Depois que Brock derrotou Min Soo Kim na estreia no MMA profissional, foram necessários apenas 3 meses para o UFC assinar com ele e jogá-lo aos lobos em sua estreia pela organização, contra o ex-campeão Frank Mir. Brock chegou a dar um susto em Mir, mas caiu numa finalização e foi forçado a dar os 3 tapinhas. Era quase como se ele fosse um novato no esporte. Em seguida, o UFC planejou colocá-lo contra Mark Coleman, mas infelizmente para todos, Coleman teve que se retirar da luta e Lesnar demoliria Hit Herring, que tinha 2 vitórias e 2 derrotas dentro do evento. Então, naturalmente, depois de sua primeira vitória no UFC, Brock ganharia uma chance pelo título contra Randy Couture no UFC 91. Menos de 2 anos depois de ter começado sua carreira no MMA, Brock estava lutando pelo título. É claro que The Beast venceu e protagonizou um dos maiores eventos do UFC como campeão, mas nada será tão rápido quanto ter 2 vitórias e uma derrota desde sua estreia como profissional e em seguida conquistar o prêmio máximo de todo o esporte. E aqui vai um salve para Tommy Too Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTooHold. Um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Instagram através do @TomMJMoore. E o salve final vai para Rômulo Miranda, que me ajudou com a tradução dessa lista. Você pode seguir o Rômulo no Twitter através do @Rômulo. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.